Isaías capítulo 11. O reinado de paz. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. A volta do povo de Deus para a sua terra. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele, e da cidade onde ele reina brilhará a glória de Deus. Naquele dia, o Senhor, com a sua mão poderosa, trará de volta para a sua terra as pessoas do seu povo que ainda estiverem na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, na Babilônia, em Amate, no litoral do mar Mediterrâneo e nas ilhas. Deus levantará uma bandeira como um sinal para ajuntar os povos de Israel e de Judá, que estiverem espalhados pelos 4 cantos do mundo. Ele os trará de volta para a sua terra. O povo de Israel não terá mais ciúmes do povo de Judá, e o povo de Judá não será mais inimigo do povo de Israel. Os 2 povos atacarão juntos a Filisteia, que fica a oeste. Eles conquistarão os povos que moram no leste e ficarão com as suas riquezas. Derrotarão os edomitas, os moabitas e os amonitas. O Senhor Deus secará o golfo de Suez e enviará um forte vento contra o rio Eufrates. Deixará que sobrem somente 7 ribeirões que qualquer um poderá atravessar a pé. Assim como houve uma estrada para os israelitas que saíram do Egito, também haverá uma estrada boa saindo da Assíria, e por ela passarão as pessoas do meu povo que estiverem vivas. Isaías capítulo 12. Canções de louvor. Naquele dia todos cantarão assim: Eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia todos cantarão esta canção: Louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus, digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Isaías capítulo 13. Profecia contra a Babilônia. Esta é a mensagem a respeito da Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Em cima de um monte pelado, levantem a bandeira de guerra. Deem ordem para os inimigos atacarem e levantem a mão como sinal para que eles entrem pelos portões da cidade majestosa. O Senhor está chamando os seus soldados fiéis, os seus homens valentes que se alegram com a vitória. Ele os está chamando para que castiguem aqueles com quem ele está irado.
Ouve-se uma gritaria nas montanhas. São exércitos que estão se ajuntando. Soldados de muitas nações se reúnem para a guerra. O Senhor Todo-Poderoso está preparando um exército para a batalha. As tropas vêm da Pérsia, um país distante, vêm lá do fim do mundo. Na sua ira, o Senhor vai usá-las para destruir a Babilônia inteira. Chorem e gritem, pois está chegando o dia do Senhor. A destruição enviada pelo Todo-Poderoso está perto. Os braços de todos ficarão sem força, e de medo os corações deles baterão mais rápido, pois o pavor tomará conta deles. Sofrerão e chorarão como uma mulher com dores de parto. Se torcerão como uma mulher que está dando à luz. Olharão uns para os outros cheios de medo, e os rostos deles ficarão vermelhos de vergonha. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível da sua ira violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Todas as estrelas deixarão de brilhar. Logo ao nascer, o sol ficará escuro e a lua também não brilhará mais. O Senhor Deus diz: eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades. Vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados. Acabarei com o orgulho dos vaidosos e humilharei as pessoas violentas. Quando eu acabar de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro puro de Ofir. No dia em que eu, o Senhor Todo-Poderoso, mostrar a minha ira e o meu furor, farei com que os céus tremam e com que a terra saia do seu lugar. Os estrangeiros que moram na Babilônia fugirão e voltarão para os seus próprios países. Serão como gazelas que fogem dos caçadores, como ovelhas que não têm pastor. Os que forem alcançados e forem presos serão mortos à espada. Diante dos seus próprios olhos, os seus filhos serão esmagados, as suas casas serão assaltadas e as suas mulheres violentadas. Contra os babilônios vou atiçar os medos, um povo que não faz caso de prata nem de ouro. Com as suas flechas eles matarão os jovens, matarão crianças e bebês, sem dó nem piedade. Babilônia é a glória e orgulho do seu povo, a mais bela cidade de todos os reinos. Mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra, quando eu as destruir. Babilônia ficará completamente vazia e nunca mais ninguém morará ali. Os viajantes árabes não armarão ali as suas barracas e nenhum pastor levará suas ovelhas para pastarem lá. Os animais do deserto viverão na cidade e as casas ficarão cheias de corujas. Avestruzes morarão ali e as cabras selvagens saltarão entre as ruínas. Nas torres e nos palácios uivarão as hienas e as raposas. Está chegando a hora da Babilônia. Os seus dias já estão contados. Isaías capítulo 14. A volta do povo de Israel para o seu país. Mais uma vez o Senhor Deus terá compaixão de Israel e o escolherá para ser o seu próprio povo. Fará com que os israelitas voltem para sua própria terra e estrangeiros irão morar ali com eles. Pessoas de várias nações irão com os israelitas para sua terra, a terra do Senhor, e ali se tornarão escravos e escravas do povo de Israel. Os israelitas terão como escravos aqueles que antigamente eram seus donos e dominarão aqueles que antes os dominavam. O rei da Babilônia no mundo dos mortos. Povo de Israel, chegará o dia em que o Senhor Deus vai livrá-los da escravidão e assim vocês ficarão livres dos sofrimentos e dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando esta poesia. Vejam como desapareceu o rei cruel. Vejam como acabou a sua violência. O Senhor tirou o poder dos maus, ele quebrou o bastão dos governadores cruéis, que na sua ira maltratavam os povos e na sua fúria perseguiam as nações que haviam conquistado.
Agora o mundo inteiro está calmo e em paz, e todos cantam de alegria. Até os ciprestes e os cedros do Líbano estão contentes com a queda do rei da Babilônia e dizem: desde o dia em que ele caiu, não apareceu ninguém para nos derrubar. Lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam. Os que foram reis se levantam dos seus tronos. Todos eles dirão ao rei: você também perdeu as forças. Agora você é igual a nós. Aonde foi parar a sua vaidade? Onde está agora a música das suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar: será este o homem que fazia os reinos tremerem, que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Será este o homem que fez o mundo virar um deserto, que arrasava cidades e não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis do mundo foram sepultados com homenagens, cada um na sua própria sepultura. Mas você não foi sepultado. Como se fosse um aborto nojento, o seu corpo foi jogado fora e pisado. Está coberto de corpos de soldados mortos na batalha, daqueles que desceram até a cova cheia de pedras. Você não foi sepultado como os outros reis, pois arrasou o seu próprio país e matou o seu próprio povo. Que morram todos os descendentes desse rei maldito! Por causa da maldade dos seus antepassados, matem logo os seus inimigos, a fim de que eles nunca venham a governar a terra, nem encham o mundo de cidades. O Senhor Todo-Poderoso diz: vou atacar e arrasar a cidade de Babilônia. Vou acabar com todos, pais e filhos, avós e netos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Falei com que a Babilônia vire um lamaçal, um lugar onde viverão as corujas. Vou varrê-la com a minha vassoura e ela desaparecerá. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Deus destruirá a Assíria. O Senhor Todo-Poderoso jurou: vou fazer o que resolvi, vou realizar o meu plano. Vou acabar com os assírios que estão na minha terra de Israel, vou pisá-los nas minhas montanhas. Livrarei o meu povo da escravidão, quebrarei as correntes com que os assírios o prenderam e tirarei das suas costas as suas cargas pesadas. É este o plano que tenho para o mundo inteiro. A minha mão está levantada para castigar as nações. O Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer isso. Haverá alguém que o faça parar? Ele levantou a mão para castigar. Haverá quem a faça abaixar? Deus destruirá a Filisteia. No ano em que o rei Acaz morreu, veio de Deus esta mensagem: povo da Filisteia, não fique alegre por estar quebrada a Assíria, o bastão que os castigava. Pois quando uma cobra desaparece, vem outra pior, e do ovo de uma cobra sai um dragão voador. Como um pastor cuida das ovelhas, assim eu cuidarei dos pobres do meu povo e farei com que vivam em segurança. Porém farei com que vocês, filisteus, morram de fome, não deixarei nenhum vivo. Chorem e gritem de dor, cidades dos filisteus. Fiquem todas apavoradas, pois do norte vem uma nuvem de pó. É um exército que não tem nenhum covarde nas suas fileiras. Que resposta será dada aos mensageiros que vieram da Filisteia? A resposta será esta: o Senhor Deus fundou Sião, e ali os pobres do seu povo encontram abrigo. Isaías capítulo 15. Deus destruirá Moabe.
Esta é a mensagem contra Moabe. A cidade de Ar foi destruída, numa só noite foi arrasada. Também Kir foi destruída, numa só noite foi arrasada. Os moradores de Dibom chorarão no lugar sagrado que fica no monte. Os moabitas choram a destruição das cidades de Nebo e de Medeba. Em sinal de tristeza rapam a cabeça e a barba. Andam pelas ruas vestindo roupas feitas de pano grosseiro, gritam e choram amargamente nas praças e nos terraços das casas. Os moradores de Esbom e de Eleal gritam de dor, e os seus gritos são ouvidos em Jaza. Os soldados de Moabe perdem a coragem e ficam tremendo de medo. Eu choro por causa de Moabe. O seu povo fugiu até Zoar e Eglat-Selísia. Alguns, chorando, vão subindo até Luite. Outros, gritando de dor, fogem para Oronaim. O riacho de Ninrim está seco. Todos os pastos secaram. As plantas morreram. Não sobrou nada de verde. O povo de Moabe foge para o outro lado do riacho dos salgueiros, levando consigo todos os seus bens. Ouvem-se gritos por toda a terra de Moabe. Em Eglaim e em Beer-Elim ouve-se o barulho de choro. O rio que fica perto de Dibom está cheio de sangue, mas Deus vai fazer contra Dibom uma coisa ainda pior. Ele vai fazer com que as pessoas que ficarem vivas em Moabe sejam devoradas por leões.